Oi, me manda suas fotos então, para ver se eu consigo colocar o carro na revista. Tá bom? Obrigado. A Volvo é uma das pioneiras na implementação de veículos eletrificados em sua linha. E também, assim, com a versão topo de linha que nós estamos avaliando, XC90 T8 R-Design. É um modelo mais caro que você pode comprar da linha de SUVs da marca com o powertrain híbrido. E como para dar um diferencial, ele tem um pacote de acessórios baseado na versão Inscription. Ele vem com o pacote R-Design focado na esportividade. E o que tem de diferença aqui? Principalmente para-choque e grade, aqui acabamento em black piano, essa área onde ficam os radares também em black piano e também no difusor central. E também o visual ele é um pouquinho mais esportivo do que no restante da linha. Outro ponto legal de destacar aqui na versão do XC90 são os faróis em Full LED com iluminação diurna nessa região que a Volvo chama de martelo de Thor. Claro, como todo veículo nórdico, a mitologia está sempre presente. Outra exclusividade também aqui da versão é que ele é o único da linha que vem com rodas de 22 polegadas. E se você já gostou dessas rodas, achou ela bem legal, não se preocupa que essa versão aqui você não precisa incluir o preço das rodas, se for essas. Caso você queira um modelo diferente, você precisa pagar cerca de R$25 mil adicionais. Mas se você achar que aqui está o suficiente, não se preocupa, você vai pagar só R$430 mil no veículo, que ele vai vir do jeito que ele está aqui. E também, como na dianteira, a lateral também não tem nenhum cromado. Então você vai ver aqui retrovisores e acabamento de porta, tudo em black piano. E o restante eu mostro para vocês aqui na traseira. O principal destaque aqui é a dupla saída de escapamento com ponteira cromada. Assim, o primeiro destaque que eu falei, na frente não tem nada de cromado, aqui na traseira tem as ponteiras. O acabamento aqui na parte inferior do para-choque também é em black piano. E aqui na região lateral vem a informação da versão, que é a T8 top de linha, R-Design esportiva, Twin Engine, porque ele tem um motor a combustão e um elétrico, e AWD aqui, que é All Wheel Drive, que ele tem a tração integral. Outro detalhezinho também é os sensores de estacionamento aqui, e na lateral tem um outro sensor que vai me apontar com relação aos pontos cegos e também ajudar no Park Assist, mas isso eu vou explicar para vocês um pouco mais para frente. Na dianteira aqui, abaixo do logo da Volvo, ele tem uma das câmeras do sistema de 360 graus. Tem também na dianteira os sensores de estacionamento e um pouquinho aqui mais à lateral, ele tem um sensor que também te ajuda na hora de você estacionar. Faz parte do sistema de Park Assist, mas que eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês quando eu mostrar todos os detalhes de tecnologia lá dentro do veículo. Apesar de ser uma versão esportiva, de esportiva aqui só tem dois detalhes que você vai perceber em relação aos outros veículos. No volante tem o logo da versão R-Design e também, como uma coisa diferente, é que o acabamento aqui realmente é em fibra de carbono, não é uma imitação. Os bancos têm o revestimento em couro com costura aparente e se você notar aqui na lateral, aqui não tem, mas aqui você vai poder ver que ele tem o logo da Suécia. Olha que legal. O volante ele é multifuncional e ele apesar de multifuncional, ele é bem resumido em funções. Clicando aqui, ele muda as informações aqui embaixo no painel de instrumentos com relação a
as informações de consumo de combustível. É bem resumidinho. E caso você esteja com o veículo conectado via Bluetooth ou por Apple CarPlay, eu posso ter as funções aqui de chamada de voz. Aqui do lado direito, eu tenho as funções para controle das mídias de áudio. Então aqui eu aumento o volume e aqui eu troco de música ou troco de estação de rádio. Do lado esquerdo, nesses botões eu faço o controle de distância mínima do veículo da frente. E aqui os controladores do limitador de velocidade. Os controles ficam desse lado. Mais do seu lado esquerdo, eu tenho aqui até 3 funções de programação dos bancos. Os bancos têm regulagem elétrica, então eu posso controlar aqui a altura, a distância e também eu consigo fazer a regulagem lombar aqui. Eu consigo mexer na altura lombar e também na profundidade, tudo para deixar você mais confortável. E uma coisa que eu esqueci de falar anteriormente é que os bancos, além desse revestimento em couro, na região central ele vem com um acabamento parecido com a Alcântara, mas que a fabricante ela identifica como Nubuck. Agora aqui um pouco do lado do motorista tem os botões de controladores dos 4 vidros elétricos, dos retrovisores com regulagem elétrica também, e se eu apertar esses 2 botões juntos, eu consigo fazer a retração dos retrovisores. Isso também acontece quando eu saio do veículo e aciono o alarme, os retrovisores eles recolhem automaticamente. Como um último recurso de destaque aqui do veículo, ele tem essa cortina, que eu posso abrir ela completamente. Posso permitir todos os ocupantes aqui tendo a vista do céu. E também posso fazer a abertura do teto. Então eu tenho essas 2 funções aqui que posso fazer. Aqui na tela da central multimídia de 9 polegadas touchscreen, ela basicamente tem 3 funções. Na primeira tela eu tenho as funções do veículo. Na segunda, um resumo de tudo, incluindo o navegador por GPS nativo. E uma última tela com os aplicativos do veículo, que eu vou explicar para vocês direitinho aqui, parte a parte. A primeira tela de funções do veículo, eu tenho nesse primeiro botão Charge, que é a função que eu ativo quando eu quero que o motor a combustão faça o carregamento das baterias. Esse Hold, quando eu ativo, ele limita uma carga mínima da bateria, para que você sempre deixe naquela condição antes do veículo descarregar completamente. Então ele vai sempre limitar aquilo, você programa ali no Hold. Tem aqui abaixo o assistência anti-colisão, que é um sistema em que você mantém o veículo sempre alerta no caso de um veículo da dianteira ou passar criança, um animal na frente do veículo. Caso isso aconteça, ele vai frear automaticamente caso a sua resposta não seja rápida o suficiente. O Lane Keep Age nada mais é do que um alerta de mudança de faixa. Então, quando você vai fazer uma mudança, você está dirigindo, porventura você perdeu a atenção por algum momento e o veículo começa a mudar de faixa, se você não estiver dando seta, o veículo ele vai soar um alerta, deixar o volante um pouco mais firme e vai evitar que você faça essa mudança para evitar uma colisão. Também como um alerta para evitar colisão, ele tem o Distance Alert, que você programa uma distância mínima do veículo em relação ao veículo da frente, e isso ele vai copiar velocidade, distância e frenagem. Sempre que o veículo frear na sua dianteira, principalmente em condições de estrada, ele vai frear o veículo também. Quando ele fizer curvas, vai fazer também, desde que a leitura de faixa seja respeitada. Se ele conseguir fazer a leitura, não tem problema, ele vai funcionar perfeitamente. Uma outra função também importante é o Road Sign Information, que ele vai informar qual a velocidade máxima da via em que você está. Então, se a velocidade máxima é 50 km por hora, ele vai mostrar no painel de instrumentos e no head-up display qual é a velocidade para evitar que você leve uma multa. E aqui o sistema Bliss é o que eu já estava falando para vocês lá atrás um pouquinho, é o alerta de ponto cego. Como que ele funciona? Naqueles sensores ele tem um radar que identifica se tem algum obstáculo do seu lado dianteiro direito ou dianteiro esquerdo e evita que você mude de faixa para causar uma colisão e vai mandar uma luz na ponta dos retrovisores. No Cross Traffic Alert é uma outra função também, mas aqui focada em estacionamento. Então, por exemplo, sempre que você parar de frente numa vaga e começar a dar ré para sair, você não tem a visão completa. Então o radar ele vai fazer uma leitura da região
e caso aconteça de vir algum veículo, algum objeto, algum animal, ser humano mesmo, que passar na parte de trás e você não esteja vendo, ele vai soar um alerta e vai acionar os freios para evitar esse acidente. Uma última função aqui do veículo são as luzes de curva ativa. Então, quando as luzes de curva ativa, faróis acesos, você fizer a curva com o volante, o farol ele vai acompanhar esse raio de curva para que você tenha sempre a região iluminada. Esse botão aqui, câmera, ele vai te mostrar as câmeras ao redor do veículo. Você consegue escolher as câmeras individualmente ou câmera na função de 360 graus. Uma programação de fechadura privada, reduzir a proteção do alarme. Tem as duas funções aqui de entrar e sair da vaga de estacionamento. Tanto para vaga de baliza quanto vagas de shopping você consegue utilizar essas duas funções. Ajustes do HUD, que é do Head-Up Display, eu consigo mexer na posição dele em altura e também nas laterais. Um pouco mais abaixo, os ajustes do banco dos passageiros eu posso fazer aqui também. Controlador de cruzeiro, ativar e desativar o Head-Up Display, ativar a função esportiva do controle de estabilidade, ativar a posição de serviço do limpador de para-brisa e as assistências de estacionamento ligadas ou desligadas. E um pouquinho mais abaixo, como você pode ver aqui, eu tenho as funções de ar-condicionado. O que é interessante aqui é que esse veículo ele é de 4 zonas. Com 4 zonas eu consigo programar motorista e passageiro com temperaturas, aqui no caso, diferentes. E também, um caso específico aqui, é um ar-condicionado de 4 zonas. Quem anda na segunda fileira de bancos também tem a temperatura controlada individualmente. Aqui numa última tela, a função de aplicativos. O que é o maior destaque aqui entre várias funções é essa tela aqui, experiência de som. Eu consigo customizar aqui em função de estúdio para passageiros do banco traseiro, todos os ocupantes ou somente motorista. Eu consigo programar o som como um palco individual, modificando a intensidade do som e também a área em que você vai ouvir esse som, vindo mais da dianteira ou abraçando o ocupante inteiro. E a função mais interessante aqui é a função da sala de concerto de Gotemburgo. O sistema de som aqui Bowers & Wilkins desse veículo tem 1400 watts RMS, subwoofer, e a acústica consegue imitar a da sala de concerto de Gotemburgo. Então é um sistema muito bom e muito fiel para quem gosta de som automotivo de verdade. E agora eu vou mostrar para vocês com um veículo de 7 lugares, ele tem configurações bastante interessantes para você andar de maneira modular. Todos os ocupantes têm bancos individuais, eu vou mostrar para vocês agora. Aqui, com a chave presencial, ela tem o mesmo acabamento, o mesmo material do banco lá dentro, e por ser uma chave presencial a gente consegue abrir lá o porta-malas sem precisar encostar no carro. Basta a chave estar próximo, você chega aqui, passa o pé embaixo, porta-malas abre. Com o porta-malas aberto, você consegue ver aqui, ele tem essa região aqui de porta-malas, só que por ser um veículo com configuração de 7 lugares, aqui você observa, eu deixei um banco mais baixo e um erguido, para você ter uma noção mais ou menos de como é o tamanho do porta-malas. E para poder baixar completamente também é super tranquilo. Mexeu aqui, fica tudo isso de porta-malas. Configuração 5 lugares, é mais de 720 litros de volume. Você pode ver aqui também o que seria essa bolsa. Essa bolsa faz parte do sistema de carregamento do veículo. Então vem comigo, eu vou mostrar aqui, ó. Aqui você vem, tira a tampinha, você tira essa proteção aqui da tomada, pluga e com essa ponta você faz o carregamento. Segundo a Volvo, espetando numa tomada de 220 volts, o carregamento da bateria completa se faz em até 3 horas. E com 3 horas de bateria você consegue rodar cerca de 40 km por hora. Na função mais econômica, você consegue rodar com um veículo 100% elétrico até 120 km por hora. Isso pisando leve, mas se você acelerar com força, entra as duas configurações de motor a combustão e elétrico. Só que você percebeu aqui, onde que você vai ter uma tomada dessa em casa? Então comprou, precisa fazer uma adaptação na sua rede elétrica para fazer o carregamento ou carregar mesmo em shoppings, em rede de carregamento de veículos elétricos. Então é isso, pessoal. Se você quer saber como que esse carro anda, desempenho, dirigibilidade, consumo e tudo mais,
O resto da avaliação fica no canal do Nacar Auto e Notícias, o vídeo fica aqui no card e o link também na descrição, tá bom, pessoal? Agora eu tô atrasado, tem revista para fechar. Valeu!